Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um programa Fala Terapeuta, episódio 4. Tema: padrões repetitivos. Vamos receber a nossa querida amiga Aline Kozuntinski. Acredito que agora aprendi a pronunciar o nome dela. Eu até pedi perdão para ela, porque o sobrenome realmente é difícil de pronunciar. Mas vamos lá. Este programa rola toda segunda-feira, às 21 horas, e a proposta dele é justamente a cada encontro trazer um terapeuta para a gente falar sobre um tema que é útil para você, que gosta de terapias, que precisam de ajuda, que quer se conhecer melhor. Então tem esse duplo propósito de levar um conteúdo terapêutico para quem precisa deste conteúdo e, claro, apresentar os terapeutas. Há uma infinidade de terapias, técnicas terapêuticas, terapeutas que precisam aparecer, falar sobre o seu trabalho e se conectar com as pessoas. Então, esse programa tem essa missão. Boa noite, Angélica Ferraz. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Nossa querida Aline também já chegou. Reiterando que após essa live ela vai lá para o IGTV do Instagram e logo na sequência ela vai ser replicada na Web TV Multiverso Holístico. Você pode acessar através do site multiversoholístico.com.br/webtv. E aí na sequência, durante os dias, também vai estar sendo replicado nas redes sociais, que é o meu YouTube, né, o YouTube Márcio Ribeiro Terapeuta, o YouTube do Multiverso Holístico, a página no Facebook também do Multiverso Holístico e automaticamente também, às vezes, a live ela entra em reprise. Então, se quiser conferir aí os conteúdos, basta acessar aí as redes sociais ou ir direto no site. Seja muito bem-vinda, Raquel, todos muito bem-vindos. Este é o programa Fala Terapeuta, o 4º episódio, com o tema padrões repetitivos. Inclusive, agora eu vou chamar até minha convidada, né? Vou inserir ela aqui na chamada. Vamos lá. Ver como ela entra. Depois o pessoal me fala como está a qualidade do áudio, ver se está bom, se não está baixo, se não tem um ruído externo. A live passada nós tivemos um probleminha de som com o Cauã, né? Quando a gente fez a live Magia do Caos. Mas agora acredito que está resolvido. Boa noite, querida Aline. Olá, tudo bem, Márcio? Boa noite. Tudo ótimo. Você me ouve bem? Estou te ouvindo sim. Então, O tá som bom. aí tá bom? Tá, para mim tá ótimo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver se não vai dar retorno. Deixa eu afastar para o enquadramento ficar legal aqui. Vamos lá. Vamos Aline, para o 4º episódio, né? O tema padrões repetitivos. Padrões repetitivos. Quero primeiro aí te agradecer muito por essa oportunidade para falar desse tema que eu acho tão relevante. Oi, minha anja mais linda. Boa noite também. Boa noite a todos aí que estão chegando, que vão acompanhar essa live aqui com a gente. É um tema super relevante, padrões repetitivos. É algo que acontece nas melhores famílias e que quando a gente fala aí de padrão repetitivo, né, pela visão sistêmica, que é a nossa proposta aqui hoje também, né, trazer essa visão sistêmica sobre esse assunto, a gente vai ver que tem muito de amor nesses padrões que a gente de forma muito inconsciente vai repetindo, né? Por isso que eu... Mas então, para um pouquinho, Aline. Deixa eu te apresentar com devidas honras. Por favor. Então, o tema é padrões repetitivos, né? E a terapeuta convidada é a Aline. Vamos ver se eu falo o sobrenome de forma correta, Aline. Aline Kozuntinski. Correto? Boa. Perfeito, passei na aula. Ela é terapeuta holística, professora de técnicas terapêuticas, consteladora familiar, é Theta Healing e é taróloga. E ela acredita que para todas as pessoas, as terapias elas precisam atingir mais pessoas. E essa é a sua missão, né, Aline? Seja muito bem-vinda. Isso mesmo. Eu falo que o meu objetivo maior é facilitar o acesso às terapias para o maior número de pessoas. Né? Terapia ela não é um substitutivo,
mas ela complementa e ela nos auxilia a viver de forma muito mais feliz, muito mais leve, muito mais equilibrada, e isso está disponível para todo mundo. Então não falta terapeutas, o que sobra é a gente precisando desse auxílio, desse resgate, né? Então quanto mais melhor, quanto mais pessoas estiverem nesse despertar, mais e mais terapeutas serão necessários aí, para que a gente comece a equilibrar o jogo, né? A equilibrar essa balança ali de mais pessoas despertas, mais pessoas conscientes. E aí, o que eu hoje trouxe para vocês... Inclusive, isso, eu acho muito importante você falar isso, porque tem muitas pessoas que só vê a terapia, nunca passou por uma experiência terapêutica. E hoje a gente vai passar, né? Depois você vai falar um pouquinho da experiência que a gente vai viver no final da live. E assim, acha legal, mas não conhece. Então, essa missão da live, dessas lives, desses programas, você como professor, isso é muito importante para tirar essa mística em volta da terapia e aproximar a terapeuta e atendido, o cliente, o paciente, como cada um chama, né? Os assistidos, as pessoas que se conectam com o trabalho da gente. Perfeito. E essa iniciativa que você traz é fundamental. É fundamental porque tira justamente esse ar de místico, né, de esotérico que a terapia tem. A terapia é muito mais. Ela já foi vista assim muitas vezes, hoje não mais. E quanto mais a gente fala disso, mais a gente começa a trazer pessoas, né? Hoje a gente vê aí terapias sendo aplicadas pelo Sistema Único de Saúde. A constelação, que é essa visão sistêmica que eu trago hoje para vocês terem uma ideia, a constelação familiar sistêmica é utilizada no judiciário, não ainda em todo o Brasil, mas em muitos estados sim. No estado da Bahia, só a prática da constelação diminuiu em 84%, isso dados lá de 2018, não sei se ainda estão atualizados, mas diminuiu em 84% aí da audiência. Porque na audiência de conciliação, através da constelação, as famílias conseguiam entrar num acordo, principalmente com relação à guarda, e não precisava chegar nem na audiência com o juiz. Então, na audiência de conciliação, através da constelação, 84% dos casos eram resolvidos. Isso então, lindo, gente, isso né? é um número muito expressivo, é lindo, é bonito, e é um movimento que está aí à disposição. Então, a gente já passou dessa caça às bruxas, né? De terapia ser algo assim fantasioso, místico, e a gente consegue trazer dados reais, aplicações científicas, a gente consegue hoje trazer esses dados para falar, olha, tá aqui, tá à sua disposição. É uma forma de levar a tua vida com muito mais leveza, não vai substituir nenhum médico, nenhum tratamento, não vai substituir medicação, mas vai ser um aliado para que você possa se equilibrar, porque a gente é um todo, né? É o físico, mas também é a alma, ou o espírito, ou a essência, como cada um queira, é a energia, é pensamento, é essa questão da inteligência emocional, do nosso campo mental, que tudo isso interfere no nosso físico e faz parte desse complexo incrível e único que nós somos formados. Perfeito, perfeito. Eu acho a constelação fantástica. Tem muita coisa ainda para falar da constelação no nosso bate-papo. Normalmente eu trago uma informação no início da live, né? Então o que eu trouxe? Porque a gente falou, vamos conversar sobre padrão repetitivo, é só um tema, mas eu coloquei a luz da sistêmica. E vamos falar do pai da sistêmica, né? Até anotei aqui, né? O pai da sistêmica é o senhor Anton Schubert Hellinger, mais conhecido como Bert Hellinger. Então, ele nasceu em Leiden, na Alemanha, em 16 de dezembro de 1925 e desencarnou em 19 de setembro de 2029, recentemente. Inclusive, foi muito bonito, de tributo a ele, foi muito bacana. A contribuição dele foi fundamental no processo da sistêmica, né? Então, é assim, eu tive contato com a constelação por volta de 2014, 2015. Trouxe informações da minha ancestralidade que eu fui confirmar de fato, porque veio informação assim, eu fiquei muito mexido com a informação, fui confirmar em 2017, no momento do desencarne do meu pai. Então, esses padrões repetitivos são ligados um no outro e depois, durante a conversa, a gente fala um pouquinho sobre isso. Sim, vamos sim. Só tô mandando, aproveitando que tô aqui, mandando também os nossos aviãozinhos, os convites. Acho que eu vou mandar também. Para quem ainda não entrou, para se unir aqui a nós sobre esse tema tão bacana aí. Pronto. Enviados também mais convites aqui. E o Bert, ele... A gente fala, né, como você tão bem apresentou, que é esse pai, né, ele trouxe consistência
né? Ele formalizou, ele formatou o que é constelação. O Bert, ele foi padre, né? Ele foi um sacerdote, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma história de vida muito rica, era um alemão, e ele foi prisioneiro, ele viveu um tempo em missão com as tribos Zulu na África do Sul, onde ele começou naquele momento a observar alguns sistemas familiares, como aquela sociedade funcionava, como aquilo funcionava em determinadas tribos, e ele começou daí a despertar o interesse dele de entender aquele funcionamento, né? E depois ele veio trazendo isso para a Europa, ele era psicoterapeuta, ele estudou com outros mestres, ele chegou até essa arte da dramatização terapêutica, né, desses representantes, e a partir daí foi se formando, foi se criando, com toda essa bagagem que ele já vinha trazendo, as constelações, ao ponto dele abandonar o sacerdócio e se dedicar mais à questão terapêutica mesmo, né? Não mais como padre, mas como um terapeuta. Tem muitos livros publicados e ele traz muito essa mensagem, né, de que existe o que é sistêmico, existe uma ordem, existe as leis do amor, existe uma hierarquia, e isso não foge à regra, não importa se é numa tribo da África do Sul, se é na Alemanha, pós-guerra, se é aqui no Brasil em 2021. Isso continua se aplicando, né? Uma das coisas que eu mais gosto, que eu acho muito importante para a gente falar da constelação, é que ela é fenomenológica. O que isso quer dizer? Que não é o que de fato é, mas é o como cada um sente, como cada um absorve, como cada um percebe aquele acontecimento. Então hoje, com muito carinho, né, eu trouxe um exercício sistêmico, e é isso que vocês vão sentir, essa é a proposta, né, que vocês possam sentir, não é o que foi, é como aquilo afetou você, o quanto aquilo ainda reverbera dentro de você, pra gente fazer um movimento de liberação. Perfeito, muito bom. E aí, vamos falar um pouquinho sobre padrão repetitivo, vamos falar sobre relacionamentos íntimo-afetivo. Eu sempre costumo usar um exemplo, parece até pesado, mas é muito recorrente, né? Se relacionar com pessoas com vícios. Vamos aqui elencar o problema do álcool. Vamos pegar hipoteticamente uma mulher que se relaciona com uma pessoa, com um homem que é alcoólatra. E aí ela fica naquela luta de tentar ajudar ele, tirar daquele processo, não sei o que, não consegue, separa. Aí tenta se relacionar de novo, o que acontece? Atrai uma pessoa com a mesma dependência, ou igual, ou pior. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Esses é um dos padrões, né? A gente pode pegar o exemplo do álcool, padrão de relacionamento abusivo, mulheres que sofrem aí violências domésticas. Sempre se pode ver, né? Muitas vezes assim, nossa, mas a avó tinha problema com isso, a mãe e a neta também tem. Parece que é quase que um negócio de família, né? Que vai passando ali de geração para geração. Nesse caso específico, claro, gente, a gente vai falar aqui de forma, né, geral. Deixando claro. Porque cada caso é um caso, Sim, cada campo é um campo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. Mas como que a gente poderia começar a puxar essa pontinha desse novelo de lã aí que vai se formando, que a gente chama desses emaranhamentos? Esse exemplo que o Márcio trouxe, que é um exemplo ainda bastante comum, provavelmente, tá aí de novo ressaltando, né, que cada caso é um caso. Mas a gente pode começar a pensar que talvez essa mulher esteja fora do lugar dela. Que lugar é esse? Todos nós temos um lugar a qual nós pertencemos, né? O pertencimento é uma dessas ordens, uma dessas leis aí do amor. Se essa mulher, ela tá ali ocupando um lugar que seria, vamos dizer, de mãe, ela não vai ser companheira desse marido. Ela passa a ser mãe. E para que ela seja mãe, ela execute esse papel, ela precisa de alguém com quem ela tenha que cuidar, que ela tenha que corrigir, que ela tenha que, né, que repreender, porque ela está executando um papel de mãe, então ela está completamente fora do lugar dela. Literalmente carregar no colo. Exatamente, carregar no colo, ela pega aquele ser, né, que ela olha e fala, olha, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar, eu tenho que tomar conta, eu tenho que ficar de olho, eu tenho que brigar, eu tenho que repreender, como se fosse uma mãe, porque ela está nessa posição. E aí, automaticamente, ela já coloca esse parceiro também como filho, e ele perde esse referencial de esposa, né? Porque quanto parceiros somos iguais, não tem maior e nem menor. Quantos pais
Os pais são maiores do que os filhos porque vieram antes. Aí a gente já está falando um pouquinho também da hierarquia que se trabalha nas constelações. Claro que isso é uma pontinha desse iceberg, é uma das possibilidades. Por quê? Quando a gente fala de padrão repetitivo, eu acho assim essencial, e não tem como não falar disso, que são os ganhos secundários. Como assim? O que uma pessoa está ganhando? E ganho, né, é uma palavra que dói ali quando a gente ouve, mas o que uma pessoa está ganhando quando ela está num relacionamento com uma pessoa alcoólica? Quando ela está sofrendo nesse tipo de relacionamento? O que ela está ganhando quando ela está num relacionamento abusivo? Que ela sofre algum tipo de violência? Existe um ganho. E esse ganho, obviamente, não é algo consciente. Não é algo que ela vai racionalizar e falar, olha, eu vou passar por isso porque eu estou ganhando isso. Não funciona assim, né? A gente não nasce com esse manualzinho pronto, tipo máquina de lavar. Não funciona. Não tem um botãozinho ali que a gente aperta e as coisas rodam, né? Então, qual que é o ganho? Muitas vezes esse ganho pode ser da manipulação. Por quê? Porque a pessoa tem aquele comportamento, aquele marido, aquele namorado, aquela esposa, tem aquele comportamento abusivo. Aquela pessoa se vitimiza com aquilo e ela tem material para manipular o outro. E ela automaticamente se coloca o quê? Na posição da vítima. Então, qual é o ganho secundário? A manipulação. Doença também é um dos padrões repetitivos que a gente vê às vezes em tantas famílias, né? Todo mundo na minha família tem diabetes. Todo mundo tem. E aí a gente abre o campo da pessoa e aquela pessoa ela não pertence, ela não se percebe, ela não se inclui no campo dela. Por onde que ela vai se incluir na família? Tendo diabetes também, porque todo mundo tem. Então, para que eu pertença àquela família, que é um direito, e é algo que todo mundo, não só o direito, mas é algo que todo mundo anseia, que é o pertencimento, que é algo que vem de dentro de nós, você vai pertencer como? Tendo a mesma doença, sendo calvo, ganhando peso, porque todas as mulheres da sua família, quando chega perto dos 40, engordam. E você é a tua forma inconsciente de pertencer. Então são todos os movimentos que a gente vai falando de forma... E é tudo muito inconsciente. Por que eu falo que a constelação ela traz um olhar que a gente fala e é por amor? Muitas pessoas aí, voltando no exemplo que o Márcio trouxe, né? Dessa mulher que está num relacionamento com uma pessoa, com um companheiro, uma companheira que tem algum tipo de vício. Aí essa pessoa está nesse relacionamento e a mãe dela também teve um relacionamento assim. Então ela está repetindo um padrão que a mãe já passou. E é muito curioso, porque quando a gente olha com o olhar de fora, a gente fala, nossa, mas ela viu tanto que a mãe sofreu. Não aprendeu com isso? Não sofreu também, não viu tudo que a mãe passou. Por que foi buscar alguém que era igual o pai, igual o padrasto, para sofrer igual a mãe sofreu? É esse o ponto. É sofrer como a mãe sofreu. Ou por lealdade a essa mãe. Ou porque aquela criança ficou tão ferida vendo a mãe passar por aquilo, que aí na vida adulta é como se naquela criança inconscientemente ela falasse, mamãe, eu vou passar pela mesma coisa porque eu vou dividir a sua dor. Então eu vou carregar isso comigo também. Então olha como é inconsciente e olha como tem esse movimento que é por amor. Então é um amor que o Bert Hellinger chamava que era amor à beira do abismo. Que não leva você para a vida, mas que te intercepta ali, porque não tem para onde você ir. Mas é por amor. E é um amor, esse movimento inconsciente de você sofrer pelo outro, de você carregar o peso do outro, de você repetir um padrão que é do outro, e isso vai se perpetuando. Até que alguém, que normalmente é a ovelha negra, né, que fala, opa, comigo não. Comigo não. Eu abri. Comigo não. Essa história vai parar por aqui. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Que é aquela pessoa que é o buscador. Que é quem consegue identificar também, às vezes, muitas vezes, não de forma consciente. Mas que consegue identificar aquele padrão e fala, opa, vamos parar com esse negócio aqui. Que é onde começa a cura daquele sistema, né? Eu abri um campo de uma pessoa, numa constelação, sobre relacionamento. E essa pessoa, ela não se relacionava com ninguém. Ela não tinha nem relacionamentos de amizade, assim, sabe? Que fossem mais amplos. Ela tinha colegas de trabalho e só. Dita como sociopata, né? Tem uma apatia de viver em sociedade, essa troca mais. Não, ela não...
Ela não se permitia, ela teve um ou outro namoro que durou um tempinho e não deu certo os relacionamentos dela. E ela não se via num relacionamento. Quando nós fomos abrir o campo, a gente começou a ver o quê? Que lá desde aquela avó vinha de mulheres, uma linhagem de mulheres com relacionamentos com homens autoritários, com homens que cerceavam os direitos, que homens que falavam mais alto, que dominavam, que controlavam aquelas mulheres. Qual foi a forma dela de reagir àquele sistema? Eu não vou ter relacionamento nenhum. E aí o que também não queria mais para a vida dela. Porque ela sentia falta, né? Ela, assim, de forma consciente, ela falava, não, mas eu quero ter alguém, eu quero ter um relacionamento. Mas não acontecia. Não acontecia por quê? Porque o emaranhamento dela, a forma de dar um basta naquilo foi, ó, todo mundo sofreu. Ai, mas então é melhor eu ficar sozinha, né? Já que eu vou sofrer também, porque todo mundo sofreu, eu não vou nem começar. Eu não vou nem abrir a oportunidade de ter um relacionamento com alguém. Quero sofrer menos, vou ficar sozinha. Exatamente. Tem campos que a gente abre e a gente vê como algumas pessoas honram o sofrimento daqueles ancestrais sofrendo a mesma coisa. Então, tendo relacionamentos abusivos. Por quê? Mas, né, como é que eu vou ser feliz, gente? Minha mãe sofreu, minha mãe apanhava, minha mãe era verbalmente abusada, minha mãe foi humilhada. Quem sou eu para chegar e falar que eu quero ter um relacionamento feliz? Não vou. Eu vou sofrer igual. Por quê? Porque eu tô em lealdade com essa mãe. Eu amo minha mãe. Se minha mãe sofreu, eu também tenho que sofrer. Como é que eu vou ser feliz se ela não foi? Claro que, de novo, né? Não é algo que a gente faça de forma cognitiva, racional. Mas aí você fala, mas por que a pessoa tá escolhendo esse mesmo... Por que, né, se envolveu com alguém assim? Olha, sistemicamente tem alguma coisa. E o sistema é algo que vai reverberando na gente e a gente carrega informações até 7 gerações para trás, que dão só 256 pessoas. Quase nada. Pouquinho, né? Pouquinho. Quase nada. Então, você está falando sobre relacionamento e sobre esse processo. Uma vez, certa vez a gente foi fazer uma constelação sobre relacionamento. Na família era a mais nova, a terceira geração, a neta. Dificuldade de relacionamento, gravidez, não planejada, aquela coisa toda. Vamos olhar para a relação. Ok, chegamos, e foi em loco, foi na casa da pessoa, né? Começamos a olhar tal, e a vozinha dela estava lá, cumprimentamos, super gente boa, alegre, de bem com a vida, sabe aquela senhora alta astral? Quer ficar junto com a gente? Fica, que não sei o quê, tá, ficou. Começamos a olhar para o sistema, começou a abrir o campo. Detalhe, a mãe, que é do meio, da geração do meio, também vive sozinha. Não, o relacionamento prosperou. Teve só o filho e separou. A filha, né, no caso, e separou. Chegou dado momento do campo que a avó, ela gritou assim, gritou literalmente, eu odeio ele, que era o ex-marido. Já separou há mais de 40 anos. 40 anos. Ela falou, até hoje eu odeio ele, eu não aguento isso, eu quero tirar isso de mim. Cara, foi ali. Resolveu o sistema. Aí a menina fez o movimento dela para desligar desse processo, cada um reconhecendo, tomando seu lugar, né? E aí a coisa funcionou. Mas olha que curador também foi para ela, por a senhorazinha poder ter acompanhado o processo, mesmo que não tivesse lá, ia aparecer no campo, a gente sabe que aparece, mas foi lindo ter aquela cartaz e passar esse processo. E exatamente, e nesse movimento, quando ela traz à tona aquele sentimento que a gente pode fazer um movimento, a gente começa a incluir essa pessoa. Porque esse ex-marido, ele também estava excluído e ele pertence àquele sistema, né? Então, quando fala assim, olha, eu odeio ele. Ok, mas vamos trazer ele pra cá também. Vamos incluir ele, vamos dar o lugar a qual ele pertence. E aí vai desfazendo um pouquinho esses emaranhamentos, vai desatando esses nós, para que cada um possa andar com a vida carregando aquilo que é seu. E quando ele pertence, quando ele vem junto, quando ele é incluído, ele já tem o lugar dele. Então a gente não precisa odiar mais nenhum outro homem. Porque aquele que era odiado e que estava no nosso sistema foi incluído. Né? Então, dá para ser feliz aí no relacionamento a partir desse movimento que é feito. Então, você está falando, e ainda no lance do padrão repetitivo, eu queria falar uma outra coisa. Certa feita, eu fiquei sabendo, assim, bisavó, de, sei lá, não cheguei nem a conhecer, tal, enfim, tinha uma prática de consagrar cachimbo.
E aí isso, antes de eu fazer o curso de xamanismo, muito antes disso, tal, tinha essa informação solta. Quando eu fui consagrar a primeira vez o cachimbo, a primeira conexão foi com... Aí logo na sequência a gente foi atender uma pessoa que ia fazer pela constelação, aí já entrou isso no campo. Eu acho tão lindo isso, cara. E aí, que eu ia te perguntar, às vezes você repete padrão de um ser que está numa geração anterior, que nem um exemplo. Ah, você tem o gênio do seu bisavô. Ele volta para honrar, para aquele que foi excluído. Fala um pouquinho sobre a exclusão. Exatamente. A gente honra também quem foi excluído. Por quê? Porque o pertencimento é um direito. É um direito de todos nós e é um desejo de cada um, né? De cada ser pertencer. Então todo mundo tem que pertencer. Quando você pega uma pessoa, o bisavô, que tinha aquele gênio indomável que ninguém aguentava ficar perto, e você exclui, e ainda você olha para as próximas gerações, para gerações futuras e fala, olha, a pessoa, né? Aquela criança que nasce encapetada, você fala, ó, puxou pro trem ruim do bisavô. Tá igualzinho, igualzinho. Tá excluindo. E aí, como todo mundo tem esse anseio de pertencimento, e a gente vem trazendo no nosso sistema toda a informação, tudo que a gente recebe desses antepassados, esse bisavô ele também vai precisar ser incluído, ele também precisa pertencer, ele também tem um lugar que é dele dentro desse sistema. E é importante a gente falar do lugar de cada um, por quê? Porque para que a gente esteja aqui, quantas pessoas tiveram que dizer sim para a vida para que hoje a gente estivesse aqui? Então a gente honra essas pessoas, porque eles vieram antes, por isso que eles são maiores e a gente menores, eles vieram antes. A vida passou por eles para chegar até nós. Então quando eu excluo daquele sistema, alguém vai começar a se emaranhar com quem foi excluído. Então começa a repetir padrão, começa a repetir comportamento. Sabe que eu trouxe uma historinha para ilustrar isso, se você me permitir, Márcio? Sim, Só tô com medo do tempo, porque eu falo muito. Só para ilustrar isso, que eu falei assim, no começo eu falei que padrão repetitivo acontece nas melhores famílias. E um exemplo de família que todo mundo conhece, e eu trouxe para falar desse padrão repetitivo, é a família real britânica. Então eu anotei aqui alguns dados, ó, olha para ver como que é curioso, né? Em 1533, esse final de semana eu maratonei a história de Henrique VIII, que era um déspota, né? Que mandava ali. Ele teve 6 esposas, das quais 2 ele decapitou. Então, pra vocês verem como era um cara gente boa. De 6 esposas, 2 ele mandou decapitar. Ele decapitou um monte de gente naquela era. E ele era super paranoico, com traições, com coisas assim. Mas tinha uma história muito rica. Então, em 1533, o rei Henrique VIII... ele decidiu que ele ia se separar da mulher dele, que era Catarina de Aragão, que estava com ele já há 20 anos. Ele decidiu que ele ia separar dela. Porque ele tinha se apaixonado até então pela Ana Bolênia, que estava lá 7 anos junto, eles queriam casar. Mas não podia casar, gente, é 1533. Não tem essa de você se divorciar e casar de novo. As conspirações eram normais, mas separar não podia. Não era assim que funcionava o negócio. E aí ele ficou, né, nessa briga com a igreja, até que ele, e na época na igreja católica era o que tinha o Papa, né, era a figura ali, o representante realmente de Deus, né, quem tinha todo esse poder, inclusive sobre os reis. E o Papa não aceitava, o Papa Clemente falou, não tem uma justificativa legal para que você anule seu casamento. Eles foram a julgamento, ele tentou, assim, realmente foi uma briga extensa com a Catarina de Aragão. E aí, o que ele fez? Uma manobra legal. Ele fez o parlamento se reunir e ele fundou a própria igreja dele. Para poder se casar, para poder anular o casamento dele, se divorciar e casar com a mulher que ele queria. Isso em 1533. Nesse movimento que ele fez, ele excluiu a Catarina de Aragão, que foi a primeira esposa, e a filha que eles tiveram uma filha, a princesa Mary, e ele tirou todos os títulos dela. Tanto que ela virou dama de companhia da segunda filha que ele teve com a Ana. E ela já não era mais princesa, ela já não tinha mais título de nobreza. Então ele excluiu completamente. Passou-se o tempo, né? Ele teve lá os outros casamentos dele, as outras histórias dele. Passou-se o tempo, ó, em 1835, Alexandre, eu acho que eu nem vou saber falar esse nome, Alexandre de Wittenberg casou com uma romena, que também não era permitido. E aí, nessa situação, ele tinha 2 escolhas. Ou ele ia abdicar,
Porque apesar do Henrique ter mudado a igreja e não ser mais a igreja católica, e até hoje não é, né, a rainha, ela é responsável pela igreja na Inglaterra, até hoje não é, ele poderia se divorciar só, podia casar de novo, mas o ex-cônjuge já tinha que ter morrido. Porque também não é bagunçado o negócio, né? Se o ex-cônjuge estivesse vivo, você não podia casar de novo. Então esse, né, que até então era um príncipe, o Alexandre, ele quis casar com uma romena. Só que ele não podia. Então ele tinha duas opções. Falou, ó, ou você abdica e casa com ela, ou você casa com ela. Só que ela e todos os descendentes, todos os filhos que vocês tiverem deste matrimônio, não pertencem à realeza. Nenhum deles vai ter título de nobre. Que é esse matrimônio que chama, que eu até anotei, morganático. Olha a exclusão de novo. Porque aí ele não quis abdicar. Ele falou, então eu caso. Mas daí ela também não vai ter direito a nada. Eu sou príncipe, eu sou rei. Ela não é princesa e os meus filhos não terão direito nem a títulos e nem a posses. Olha o padrãozinho de exclusão se repetindo que começou lá em 1533. Essa energia toda no campo, permeando todo esse campo aí. Exatamente, porque é tudo parente, né? Lá é tudo parente até hoje. Aí, aí a gente dá um salto, né, desse tempo, que eu fui pegando os pontos mais conhecidos, né, dessa época. 1936. Chegamos em 1936. O até então rei Eduardo VIII resolveu casar. O homem que gosta de casar, né, da família real também é um homem que gosta de casar, né? Rei Eduardo VIII resolve casar. Resolve casar com quem? Uma americana 2 vezes divorciada? Não rola. Não vai casar. Fizeram a mesma proposta. Ó, ela já é americana, não é de família nobre, já tá no 2º divórcio. Você vai casar com essa mulher? Rei. Rainha ela não vai poder ser. Então o que você vai fazer? Ou você casa no mesmo esquema que aconteceu lá em 1835 e ela não vai ter direito a título nenhum. Agora já tem legislação para isso. Ou você abdica. O que ele fez? Abdicou. E aí quem assumiu o trono? O pai de hoje, né, a Rainha Elizabeth. O pai dela assumiu e ela se tornou então consecutivamente a rainha. E o que aconteceu com o rei Eduardo e com a então esposa? Excluídos. Foram para Paris e ficaram realmente apartados da família. Mais um padrão de exclusão que a gente tem aí. Quando chegou na década de 70, Príncipe Charles também queria o quê? Casar. Com quem? Com a Camila. Não quiseram a Camila. Por quê? Porque não era de família nobre, aquelas coisas tal. E ele estava na linha de sucessão do trono. Não casa. Toda a história aí a gente já conhece mais. Ele casou com a Diana, mantinha o relacionamento com a Camila, enfim, todo aquele padrão. Até que conseguiram se separar, ele e a Diana, na década de 90, mas ele só teve autorização para casar com a Camila em 2005. Olha toda a história, desde a década de 70, ele só conseguiu casar com ela em 2005. E aí chegamos em 2018, onde, semelhante ao que aconteceu com o rei Eduardo em 1936, um sobrinho neto resolve casar com quem? Uma americana divorciada. Príncipe Harry e Meghan Markle. Olha como as histórias vão se repetindo, né? Em épocas completamente diferentes. Príncipe Harry e Meghan. Não teve todo aquele auê, porque a gente já tá falando aqui de 2018, muito mais próximo, né? Ele não está na linha de sucessão direta do trono, então ok. Pegaram mais leve com ele e falaram, quer casar, casa. A pressão, acredito eu, pelo que eles falam, foi tanta que o que ele fez? Abdicou. Abdicou e saiu do país. Exatamente como o tio-avô dele, o rei, né, Eduardo VIII, fez em 1936. Então, olha como os padrões vão se repetindo. E aí, se a gente pega o exemplo, assim, dessa família, isso vai continuar se repetindo. Porque olha quantos excluídos a gente tem de casamentos que não foram aceitos. O próprio rei Henrique, ele chegou até a considerar, na época, que ele não conseguia ter um filho homem, e ele chegou a considerar assumir um filho ilegítimo que ele teve, que nunca reconheceu, quando ele já estava ali com quase 50 anos, porque ele até então não tinha tido um filho homem. E aí esse filho ainda morre. Nunca foi incluído nessa família. Então olha quantas exclusões, olha quanta história a gente tem que vai e continua se repetindo, porque todos esses excluídos, eles também pertencem a esse sistema familiar.
Eles também têm o lugar deles na história. Então o Harry, ele repetiu exatamente a mesma história que o tio-avô. E aí você vê, daqui às vezes 2 gerações, acontece a mesma coisa. Porque falta a inclusão, o pertencimento. Eu achei linda essa linha do tempo que você desenhou. Perfeito para a gente entender como funciona a repetição de padrão. E aí você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, fala, ah, mas você está falando da família real, isso são poucas famílias. Faz o seguinte, estuda sobre sua árvore genealógica. Inclusive tem um site dos Mormons, se eu posso deixar essa dica, que você consegue montar a sua árvore genealógica. Inclusive esses dias eu estava alimentando e em fruto disso eu estava conversando com os mais velhos da minha família, inclusive a irmã do meu pai já é falecido, né? Tentando encaixar pontos da história. Veio muita informação, mas muita informação. A minha avó materna ela tem 96 anos. Eu parei outro dia para conversar sobre estrutura de família, pessoas que tiveram contato no primeiro momento, que separaram, casamentos, filhos de outros casamentos, filhos bastardos dessa parte materna. É muita informação. Então, se você acha que é só histórias da família real, comece a estudar um pouco mais a sua árvore genealógica, que você vai saber muito sobre você e sobre suas dificuldades. E aí, sobre dificuldades, Aline, eu ia te falar. E os padrões repetitivos no campo financeiro, na parte de grana? Ah, não, até aí pula, ninguém tem. Ninguém tem, não. Ninguém nem sabe o que é isso. Essa parte a gente não precisa nem falar. Só para puxar um ganchinho, Marcos, só para pegar o gancho no que você acabou de falar, antes da gente falar da questão da vida financeira, eu vou dar um exemplo de padrão repetitivo que aconteceu comigo. E que eu demorei a ter essa consciência, né? De falar, olha, isso é um padrão repetitivo. Porque às vezes a gente acha que não, mas na minha família não tem. Tem. A minha avó materna, ela teve um total de 12 gestações. Eu não a conheci. Na verdade, nenhum dos meus avós, que todos já eram falecidos antes de eu nascer. Minha avó materna, ela teve um total de 12 gestações. Dessas, entre meninos e meninas, faleceram alguns durante a gestação, outros logo um pouquinho depois que nasceram, ainda bebês, e ela ficou com 6 mulheres. Os meninos que ela teve, né, entre essas gestações, acho que ela chegou a ter 2 ou 4 gestações de meninos, não sei agora, morreram. E ela ficou com 6 meninas. E minha mãe e minhas tias. E a minha mãe sempre teve uma relação muito próxima com a mãe dela, né? Minha mãe foi a última, casou, minha mãe ficou cuidando da minha avó doente, sabe assim? Morava junto com a minha avó, todo mundo já tinha casado, minha mãe ficou. E minha mãe tinha essa relação muito próxima. Quando minha mãe casou, ela sempre teve o desejo de ter meninos. Ela sempre foi a tia que gostava mais dos sobrinhos. Passou-se o tempo, a gente nunca fez nenhuma ligação com isso. Eu cresci, casei, tive filhos. Eu tenho 2 filhos. Nas minhas gestações eu não falava, eu nem verbalizava isso. Eu sempre torci para ter menino. E eu sempre dizia que eu gostava de menino, que eu não me via sendo mãe de menina. Porque eu queria ter, porque menina é mais divertido, porque menina é isso, porque menina é mais fácil de criar. Porque eu sou mãe de menino. Quando eu fui olhar para esse padrão, eu falei, mãe, conversando com ela, eu falei, mãe, olha que coisa. A gente está honrando os bebês que a avó perdeu, os abortos que ela teve, os nenéns que nasceram e não sobreviveram, que foram meninos, exigindo que a gente também tenha um padrão de menino. Em honra a essa avó. Uma avó que eu não cheguei a conhecer, que já era falecida antes de eu nascer. Então olha como é inconsciente, né? Minha mãe, em honra a minha avó, tinha uma preferência por meninos. Inconsciente. Eu, em honra a essa mãe, a essa avó, vou ter meninos. Eu quero ter meninos. Eu desejo ter meninos. Que é como se eu falasse assim, ó, avó, você não teve, mas tá aqui, ó, eu tive os meninos saudáveis, sobreviventes, não sei o quê, em honra a você. E é um movimento inconsciente por amor. Então, se a gente não precisa nem muito lá atrás, não, gente. Se vocês olharem uma coisinha, né? Um detalhe, uma coisinha, o diabetes mesmo, que eu dei de exemplo, a pressão. Mas todo mundo na minha família tem. Verdade? Todo mundo tem, ou por conta do pertencimento, está todo mundo replicando para que pertença à mesma família.
Isso é bem importante. Inclusive, você falou de diabetes, pega um pouco comigo, porque meu pai também morreu em decorrências da diabetes, né, de doenças decorrentes da diabetes. E assim, é uma coisa que eu me cuido muito para que não aconteça. Eu ainda não tenho, mas Uhum. minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, ela já tem traços de indício de diabetes. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Por quê? Sim. Porque às vezes é só uma chave de entendimento do campo e isso reflete no físico. E aí Exatamente. muda toda a história. Fala, eu não acredito, diabetes é hereditário, mas a gente tem todas as doenças em nós. Depende do nosso padrão de emoção e de energia, a gente desencadeia o processo. Nós estamos bem, conscientes do campo, do todo o processo, a gente minimiza muito as doenças que a gente vai passar. E quando uma pessoa é curada no sistema, porque lembra que eu falei que a gente carrega informação lá de trás, né? Então, os nossos próximos, os nossos ascendentes também vão carregar essa informação. Então, aquilo que a gente cura em nós não precisa se repetir com os nossos filhos, netos, bisnetos. Não precisa, porque aquilo já foi curado no campo, aquilo já foi curado no sistema. Então, olha a importância também, né? Da gente ter essa responsabilidade, essa consciência e esse olhar mais amplo. Porque tudo aquilo que a gente cura na gente, o que eu conseguir curar em mim, meus filhos não vão precisar replicar no sistema deles. Então isso é muito, muito curador, é muito bonito esse movimento, né? E aí, o que a gente conseguir curar da gente de padrão de escassez, nossos filhos também não vão precisar repetir. Olha que bênção, né? E a gente também não precisa repetir padrão, porque é padrão. Mas ninguém da minha família tem dinheiro. Como é que eu vou ter? Ou então, que eu já peguei casos assim também, ó. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa criança ferida. Se eu tô vibrando na esfera da criança, criança não trabalha. Criança não ganha dinheiro. Criança não prospera. Não tem Então, responsabilidades. pois é. Se eu, adulta, tô ali vibrando na esfera da criança, tô esperando o quê? Do meu pai ou da minha mãe? Porque eu quero, né? Normalmente ali é com o pai. Quando a gente fala de dinheiro, normalmente a gente já tá falando dessa esfera do pai, que é o que tem esse papel de provedor. E aí, gente, não é falar assim, mas eu nem conheci meu pai. Ok, mas ele existe. Essa pessoa existe porque te trouxe a vida. Você é metade dele. Não sei quem é, não tem importância. Honre porque 50% de você vem dele. Então honre isso também. E aí o pai ele tem esse papel também de ser este provedor, né? E em famílias, às vezes, que a mãe exclui esse pai, seja porque esse pai abandonou, seja por problemas de relacionamento conjugal que ela tem com o pai, e ela exclui esse pai da vida desse filho, esse filho, ele tá vibrando na esfera da criança, e essa criança vai sempre estar procurando um provedor. Ela não prospera, ela não ganha dinheiro, ela não trabalha, ela não cresce. Por quê? Porque ela tá faltando aquilo que não veio desse pai. Aquilo que ela não recebeu de quando criança. Então ela vai repetir esse processo. Que é uma das formas que a gente tem de olhar para aquilo. E a outra mas na minha família, o importante é trabalhar. Todo mundo da minha família é assim, sabe, tem que trabalhar muito, tudo é conquistado com muito suor, porque meus avós meus avós eram imigrantes, eles tiveram que batalhar muito, eles sofreram muito para conquistar alguma coisa, então tudo tem que ser com suor. Se você compra esse padrão repetitivo, tudo na tua vida vai ter que ser, porque como é que você vai ter facilidade? Como é que você vai ganhar dinheiro com facilidades? Nossa, mas lembra, inconsciente? Você está honrando o sacrifício daquele avô, que trabalhava 14 horas por dia carpindo terra. Então você não pode ter facilidade na tua vida. Você não vai poder ganhar muito. Olha a história deles. E vai se relacionar com quem? Com pessoas que trabalham pouco e sempre terceiriza a responsabilidade para você. Você abarca todas as problemáticas do mundo para você. Eu não aguento só trabalhar, ninguém faz nada. Por quê? Porque você precisa dessas pessoas não fazer para que você tenha o ganho secundário que você falou lá no começo da live, de honrar os pais só trabalhando, sem retorno. Exatamente, de justificar, porque o universo ele não tem ponto de vista, é dos meus clichês. O universo não tem ponto de vista nem julgamento. O universo te dá aquilo que você vibra, ponto final. Se você tá vibrando coisas boas, maravilha, é mais disso que você vai ter. Se tá vibrando nesses padrões inconscientes, se tá vibrando nessas lealdades, é mais daquilo que o universo vai dar pra você. Não tem ponto de vista. A gente cria a nossa realidade. Pura e simplesmente. Nossa, mas olha a tua conta. Eu sempre brinco assim, que eu gosto muito de falar sobre esses mecanismos do dinheiro, né? Olha pra tua conta, abre lá o app do teu banco. Não agora, porque a gente tá na live, né? Quando a gente acabar. Olha lá. Olha lá e vê o saldo.
Te faz feliz? Ótimo, continua fazendo o que você está fazendo, continua vibrando como você está vibrando. Não me faz feliz. O que você precisa olhar para você? O que você precisa curar em você? O que você está reverberando? E, gente, não é o outro. Não é o país, não é a crise, não é o governo, não é. Não é o marido, não é a mulher que gasta, não é. Somos nós. Nós somos arquitetos da nossa vida, a gente gostando disso ou não. Funciona dessa forma. Nós somos arquitetos da nossa realidade. Então, o que você está vibrando? O que você está ganhando em se manter com aquele saldo que está aparecendo aí no app do seu banco, que justifica para o universo te trazer mais daquilo? Então, se você está num padrão de escassez, qual é o ganho secundário que você tem? Será que essa tua criança está esperando alguém que venha prover ela, porque ela está ferida, ela não foi olhada, ela não foi curada? Será que você está honrando todo o padrão de escassez, de pobreza que vem da história da tua família? E como é que você vai sair disso e ganhar dinheiro e ficar rico? Pessoas que têm muito problema com o patrão. Ai, porque todo empresário não presta, patrão é ruim, porque não sei o quê, porque meu avô foi explorado pelo patrão. Vem trazendo isso, né? Então, assim, como é que eu vou ter uma empresa? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou ganhar muito? Eu vou estar sendo desleal, tudo inconsciente, mas eu vou estar sendo desleal a essa história. Então eu fico mantendo o padrão. Sabe que eu já vi casos assim, da pessoa que tinha dificuldade com dinheiro, assim, né? De uma hora tinha, outra hora não tinha, aquela briga ali com dinheiro que muita gente conhece, né? Aquela roda, né? Que uma hora tá bem, outra hora tá meio capenga. A dita roda da fortuna lá do tarô. Às vezes sai muito na análise. E aí a pessoa abre o campo, aquela pessoa queria o pai. Ela tinha o pai presente na vida, eles tinham uma relação próxima, mas era algo assim dentro dela que falava, mas se eu for completamente independente, se eu tiver dinheiro, eu não vou mais precisar tanto do meu pai. E aquela criança ainda queria aquele colo daquele pai, ainda queria ser olhada por aquele pai, tinha necessidade de ser vista por aquele pai. Então ela ficava sempre ali na corda bamba, sabe? Porque é aquela coisa, ai, se eu cair, meu pai me segura, eu tenho meu pai aqui, ó, de apoio. Então eu tenho pra onde voltar, eu tenho a casa dos meus pais pra voltar, eu tenho quem me ajude. Se eu precisar de dinheiro, eu corro no meu pai e pego um empréstimo com meu pai. Então era o quê? Ela não prosperava, ela não ia pra vida, porque aquela criança dela era confortável, era gostoso saber que aquele pai estava ali pra hora que ela precisasse. Perfeito, perfeita colocação. Eu vou ler alguns comentários, eu até peço desculpa pro pessoal, porque eu baixei para convidar e depois acenei para algumas pessoas e o chat parou. A Ana Angélica Ferraz Terapias fala que essa mulher é maravilhosa. Olha que elogio bacana. A professora Adriana de Souza fala, nesse mundo de tecnologia, todos muito conectados, mas poucos sabem do nome dos avós completos, quiçá dos bisavós. Acho muito importante relacionar-se com o nosso passado. Aí ela fala também embaixo que a ancestralidade sempre curadora, porque quando a gente começa a entender dos nossos ancestrais, a gente tende a remontar um pouco a nossa história e não repetir os mesmos erros, né? E aí teve um momento que a gente estava falando de repetir padrão, sobre ancestralidade, eu me conectei muito com o trabalho do sagrado masculino que eu faço. O homem pegador, o cara que precisa ter várias mulheres, às vezes o cara não tem nem o perfil. Isso eu já passei por isso. Na determinada época eu não tinha nem esse perfil. Mas eu fazia porque precisava buscar aprovação, e aí essa ancestralidade masculina, ela pede isso. É claro que ao longo do tempo a gente vai tomando consciência, vai separando o que é bom, o que é ruim, o que realmente a gente quer, mas a gente está envolvido num campo que às vezes não é só o campo familiar, é o campo social, é o campo da sexualidade, e a gente repete padrões que a gente termina se machucando por conta de não saber realmente o que a gente quer. Por isso o autoconhecimento é muito importante. E é por isso que você tem algumas terapias, né? Você é consteladora, né, Aline? Sou consteladora também, tenho um leque aí de trabalho. Comecei em 2014, através do Ho'oponopono, da meditação, e eu fui aí pelo caminho do autoconhecimento, cheguei no Reiki, e daí não parei mais, né? Aí a gente começa a aprender técnicas, e em cada técnica que a gente aprende, a gente se conhece, a gente começa a curar na gente. Sempre tem coisas para ser vista, para ser curadas, estamos aqui na condição humana, e para isso que a gente está aqui mesmo, para vivenciar e aprender. Mas hoje eu trabalho, facilito cursos, né? Então hoje eu facilito cursos de cura multidimensional arcturiana, leitura do registros acásticos, condução acástica, em breve constelação familiar também, sistêmica,
Ai, gente, qual é o outro curso que eu dou? Do curso de um sistema financeiro chamado Abundance Flush Empowerment, que é esse empoderamento do fluxo de abundância, né? Tudo na natureza é abundante, não tem por que a gente não ser, se a gente é parte integrante disso. Então tem essas são algumas das minhas formações, lá no link da bio tem mais, e hoje com atendimento estou bem focada com a constelação, com Theta Healing, com desprogramação neurobiológica, com tarô, com baralho cigano, com Shambhala, com Reiki. E se eu esqueci alguma coisa, gente, tá no meu Insta. Tá lá na minha bio, vocês encontram. E os contatos com vocês é através do Instagram? Você quer passar o seu telefone, se as pessoas quiserem entrar em contato com você? No meu Insta, lá na bio, tem tudo. Tá saindo o meu site novo, né? Por enquanto eu tenho um site chamado apazdodespertar.com.br. Antes minhas formações eram oferecidas lá, depois eu migrei para a Hotmart. E agora eu estou mudando tudo, o site ainda está no ar, mas a gente está criando uma nova página, uma nova cara, novos conteúdos, né? Outras formas também de ser contribuição, e vai ter o meu nome. Então vai ser alinekosotinski.com.br, ainda não está no ar, em breve estará. E aí lá tem uma aula para quem é terapeuta, uma aula gratuita que vai ficar disponibilizada no site. Olha, sobre como iniciar as terapias, né? Porque eu atendo muito terapeuta, porque como eu dou aulas, cursos para terapeuta, acabo atendendo também grande parte dos terapeutas. E uma das dúvidas que muita gente traz é: me formei agora? Como é que eu começo? Como é que eu tenho cliente? Como é que eu consigo iniciar como terapeuta, né? Tem muito terapeuta, e agora? Então, é uma aula gratuita, tá? Logo vai estar disponível lá no site, mas daí vocês acompanham aí pelo Insta, que vocês ficam sabendo de tudo. Inclusive, uma das propostas desse programa é justamente isso. Tem muito terapeuta que tem várias formações, tem cursos bacanas, com professores, facilitadores bons, mas tem só as técnicas. Não tem, esse poder de persuasão, de falar sobre o seu trabalho, de falar que nem a sua live do tarô foi leve, descontraída, que nem essa está sendo, o pessoal está elogiando. Precisa ser assim, precisa ser verdadeiro, não precisa ser um termo muito rebuscado, a gente precisa mostrar o que a gente é, porque as pessoas vão se conectar com o nosso padrão, então você precisa aparecer, precisa mostrar, precisa saber essas técnicas, precisa fazer live, faz parte do processo. E agora, com essa ajuda da tecnologia, a gente pode alcançar várias pessoas fora do nosso município, do nosso estado. Acho bacana isso. Nosso consultório virou o mundo, né? Exato. Hoje em dia, com tudo online, gente, o nosso consultório é o mundo. A gente atinge pessoas em qualquer lugar onde elas estejam. E cada pessoa é única. Ai, mas tem um monte de terapeuta. Não, você é único. Você é só você, a tua energia é só sua. Quem vai se conectar com você vai buscar justamente essa conexão, essa energia, a tua verdade. Então, não sobra terapeuta, a gente falta terapeuta. Né? Conforme esse processo de despertar aí de consciência for amplificando, mais e mais trabalhadores da luz, que é como eu gosto de chamar, mais trabalhadores da luz a gente precisa ter para servir, né? Que o nosso papel é esse, o terapeuta está aqui para servir, e para servir como contribuição com muito amor, com as técnicas, com o conhecimento, mas com muito amor aí ao próximo. E essas trocas são tão bacanas, a gente aprende tanto, né? Muito bacana. É muito gostoso. Vamos para a prática? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer conversar sobre mais algum Você quer ver se alguém ficou com alguma dúvida? Se tem alguém que quer fazer alguma perguntinha? Quando é que eu tô colocando a musiquinha? Porque eu sempre esqueço e deixo para a última hora. Ah, legal, legal. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou sobre padrões repetitivos, você pode deixar a pergunta aqui, a gente pode ler essa pergunta no ar. E se, por acaso, depois no gravado você queira fazer a pergunta também, depois a gente redireciona isso para a Aline, a gente bate um papo e responde sem problema nenhum. A gente responde em stories também, né? Né, Aline? Opa, adoro. Eu abri uma caixinha também sobre relacionamento hoje, veio bastante informação bacana e é importante isso, interagir. Agora, acho que provavelmente para comecinho de outubro, vou fazer uma live, não, vou fazer uma série de vídeos, não sei se aqui no Insta, não sei se no meu canal do YouTube ainda, mas depois eu sei que vai pro site também, em que eu convidei meu marido. Né? O Eric, ele não é da área das terapias, mas a gente vai fazer uma série de vídeos falando de relacionamento, contando mesmo a nossa história. Esse ano, nosso casamento vira maior de idade. Olha, que bacana, hein? É uma família de pobre, quando alguém fazia 18 anos, a primeira família de rico ganha um carro, né? Família de pobre fala, vai ser preso, pode ser preso, toma cuidado. Essas piadas correram por aqui também, certa... É normal.
Eu sei como é, gente. Minha família é a mesma coisa. E o nosso casamento, agora em outubro, completa 18 anos. Então, Bacana, eu parabéns. falei pra ele, aí conversando, eu falei, meu, vamos fazer? Você topa fazer comigo? Pra gente contar, né? Porque às vezes eu atendo muitas pessoas com dificuldade de relacionamento. E não é. Tem lá seus percalços, tem suas dificuldades, mas dá pra gente viver, né? Dá pra gente ter um criacionamento, que é quando um cria junto com Isso, o outro. E exato. aí eu falei, a gente vai fazer uma série, não pode ser problema no casamento, vamos. A gente vai bater um papo assim, com muita zoação, com muita leveza, com muita brincadeira, mas para contar um pouquinho também das nossas histórias, aí eu venho como a terapia também me auxiliou a ter um relacionamento melhor, porque quando eu passei a curar coisas em mim que precisava ser curada, isso refletiu também no meu casamento. Então, nos últimos anos, a gente teve uma melhora de qualidade de relacionamento também a partir desse processo de cura. E eu acho bacana a gente poder compartilhar isso também com as pessoas. Mas daí vocês ficam acompanhando aqui no Insta que vocês vão vendo quando é que vai sair. Eu super apoio esse projeto, é muito bacana. Eu, com minha ex-esposa, fiz um projeto, ela era também terapeuta, é terapeuta até hoje, né? É um projeto justamente para olhar sobre relacionamento. Aprendemos muito com o processo, é muito bacana, super recomendo. Inclusive, já está agendado, ainda vou agendar, eu vou fazer uma live com minha ex-esposa, não essa terapeuta, a anterior, que é a mãe dos meus filhos, que a gente vai falar provavelmente sobre relacionamento, contar um pouco da nossa história, e bacana, eu acho essas trocas eu acho muito bacana. Porque assim, justamente as redes sociais ainda tem muito disso, mostrar que tudo é bonito, é perfeito. Às vezes é justamente falar sobre o fim da relação, as polaridades do fim da relação, como se reconstruiu, voltou para o que era, mesmo não sendo mais casado, mas tem filhos em comum, e toda essa história. Eu acho importante colocar isso, falar sobre isso. Com muita verdade, né, Márcio? E com adultos, né? Sim. Porque o casal que consegue se separar, mas que mantém filhos e mantém essa relação, gente, para fazer uma live junto, é porque são dois adultos. Já não tem mais ninguém aí na esfera da criança fazendo birra, né? Já são dois adultos e quem se relaciona é adulto. Então, às vezes, tem muito conflito de relacionamento. Por quê? Porque tá lá na esfera da criança. Porque quer que o parceiro, a parceira, seja o pai ou seja a mãe, seja o substituto disso. E aí, quando a gente vai para a esfera do adulto, a gente consegue ter um companheiro ou uma companheira. Já tira do outro o peso da responsabilidade que não é dele, já tira, coloca o outro no lugar que ele pertence. Cada e aí tem uma adultos vida para conseguem si. se casar e se separar com muita maturidade, com muito mais leveza, né? E assim, eu acho bacana também da gente, porque passamos também muito processo de polaridade até chegar nesse nível. Então, eu acho muito bacana quando logo de cara as pessoas conseguem separar e lidar com maturidade. Nós passamos os nossos processos. Hoje, ela está fazendo as terapias, os cursos terapêuticos dela, né? Então, está nesse caminho, então, estou muito feliz. Então, nesse momento, o universo permitir que isso aconteça, eu estou bem feliz com essa possibilidade. Exatamente. E a gente tá aqui como experiência humana, gente. Dá vontade de esfregar a cara no outro do asfalto? Dá vontade. Tem hora que eu tenho vontade de matar o Ed. Tem. Aí eu falo pra ele, a tua sorte é que eu não arrumei um álibi, um lugar de desova e uma forma de desovar. É a tua sorte, até hoje. É isso. Porque, ó, tem dia, gente, tem dia que é difícil. E é possível, né? É possível brincar com isso, é possível aprender, é possível crescer com essas dificuldades e como experiência humana. Ninguém tá aqui para falar que é perfeito e muito menos da receita de casamento perfeito, porque não existe. Né? São seres imperfeitos unidos com um objetivo, com um propósito, que é esse casamento, que é esse relacionamento, que é a criação dos filhos. E a gente escorrega aqui e ali, bate boca aqui e ali, e faz parte desse processo também. Isso aí é um tema até para outra live, mas eu vou dar uma pincelada. Inclusive, nós, terapeutas, nós temos que estar muito atentos a isso, porque, como você falou durante a live, terapeuta não é um ser perfeito, não está pronto, todo mundo sabe disso. Mas tomar cuidado para não terapeutizar o relacionamento, sabe? Aí é o lance de ser mãe, de ser tutor. No relacionamento tem que ser igual, tem que haver equilíbrio. Mesmo, mas ele não é terapeuta, ele não entende as coisas que eu não entendo. É um relacionamento. Vocês são pessoas diferentes. Exatamente. E às vezes, por exemplo, e no começo das terapias é muito fácil, é uma linha muito tênue essa, né? Que aí às vezes meu marido chegava reclamando de alguém, coisa de trabalho, aí a cabecinha já ficava, o que ele tem que curar nele, porque não sei o quê, porque ele tá vendo no outro.
para. Não, eu não falava, né? Aí eu, para, eu sou esposa, não sou terapeuta. Aí eu falava, é um filho da mãe mesmo, né? Você tá certo. Porque às vezes precisa da companheira, da esposa, do marido, não precisa da terapeuta. Exatamente, só precisa do acolhimento de ouvir e não terapeutizar, destrinchar. Já precisa você falar, você puxou a sua mãe, não sei, aí já dá um embrolho, já. Gente, também, ó, a gente tem que falar, não é fácil ser casado com terapeuta, então o Eric, quando a gente for fazer os vídeos, certeza que ele vai falar isso. Porque a gente sabe que o pessoalzinho faz os pedaços dele. Vamos então começar? Vamos. Pra gente não estender aí, não tomar muito tempo aí de vocês também. Vamos lá, pessoal. Trouxe aqui também, como eu disse, deixa eu tentar baixar um pouquinho a câmera. Acho que não vai dar não. Vou pegando as pecinhas na mão e vou mostrando pra vocês. Eu acho que não vai dar pra mostrar aqui o campo. Vamos lá, qual que é a nossa proposta aqui desse exercício? A gente falou bastante sobre padrões repetitivos, né? Todos nós temos, seja em qual grau for e qual área da vida for, tá? Acontece. E a gente tá aqui para justamente ser um canal aí de contribuição para começar a identificar o que a gente consegue curar. Aquilo que a gente identifica que a gente tem. A cura começa a partir da consciência. O volume tá bom? Tá dando para vocês ouvirem? Coloquei uma musiquinha só para ajudar aí a vocês relaxarem, se conectarem com esse momento. Tá dando pra ouvir? Tô conseguindo ouvir. Deu uma falhadinha então tá no vídeo, mas eu tô conseguindo ouvir. Deixa eu ver. Ah, não vai dar pra baixar não, gente. Vai ficar assim, eu vou segurando os pezinhos mesmo. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui uns representantes. Vou começar com 2, número 1 e número 2. E nesse primeiro momento, eu quero só que vocês se conectem, que vocês se permitam. Então fechem os seus olhos, façam uma respiração profunda. Baixe todas as barreiras energéticas. É o seu momento de permissão. É o seu momento de contato com esse ser especial que é você, com esse ser único. Então se permita respirar, soltar o corpo. E traga sua conexão, sua consciência pro aqui e pro agora. Quando você abrir os seus olhos, na minha mão esquerda, aí eu não sei se fica invertido, e aqui mão esquerda e mão direita. Tô segurando 2 representantes. Então, esse aqui é o número 1 e aqui está o número 2. Então, 1 e 2. 1 e 2. Simplesmente se conectam, se permitam. E a gente vai buscar qual o padrão, de quem é o padrão que você está repetindo, de onde está vindo aí esse amaranhamento, essa dor. Então escolham 1 ou 2. Achar eles aqui, aí vocês vão guardando aí na mente de vocês com qual elemento você se conectou mais, foi com o elemento 1 ou o elemento 2. E agora eu quero que você traga aqui, ó, com esse representante, qual é a tua dor hoje? Qual é aquela área da tua vida que não tá funcionando bem? Aquilo que você realmente queria que melhorasse, que mudasse? Qual é o padrão que você está repetindo, mesmo que você não tenha consciência, mas ele está se refletindo aí, como alguma coisa que não está funcionando bem na tua vida. Tem uma dor aí guardada. Então deixa isso vir, se permita, deixa fluir, deixa trazer lá do seu coração. Qual é essa dor? Qual é essa situação? Qual é essa área da tua vida que pode melhorar? Só se conecta, se permite, vai trazendo a sua dor agora, porque nós vamos olhar para ela com muito respeito, com muito amor. E eu vou colocar aqui, ó, trouxe uma menininha, mas representa aí todos vocês, é a nossa criança.
E eu vou deixar nossa criança aqui, ó, do ladinho dessa dor que a gente tá sentindo. E você que escolheu, que se conectou, que sentiu essa proximidade com o número 1, o elemento 1, que é este aqui. Você vai conversar com o seu pai. E você que se conectou, que sentiu o elemento 2, você vai falar com a sua mãe. E aí eu convido vocês novamente a fechar esses olhos. Lembra que a gente colocou aqui nossa criança do ladinho da nossa dor. Vem trazendo aí na memória, no coração de vocês, a sua criança. E imagina essa criança do lado da dor, daquela dor que vocês estão trazendo, que tem na alma de vocês. Vocês podem repetir mentalmente, verbalmente, como ficar mais leve. Olha com amorosidade para sua criança e diga: agora eu vejo. Agora eu vejo o peso que você está carregando. E se conecta com essa criança, se conecta com tudo isso que ela está carregando. Olha o peso que a sua criança tem buscado, tem trazido na alma dela. Vai olhando com amor para sua criança. E você que se conectou com o número 1, com o elemento 1, vai falar com o seu pai. E você que se conectou com o elemento 2, vai falar com o traga seu pai ou sua mãe. Conheço, não conheci meus pais. Imagina essa pessoa, esses que deram a vida a você. Para que a vida chegasse a você, passou por eles. Repetindo: Pai, eu vejo você. E por amor a você, por lealdade a você, eu tenho seguido o seu destino. Mas agora eu vejo. Pai ou mãe, você é grande. Você dá conta. Com respeito, com amor. Diga à sua mãe: o seu destino é seu. E o meu destino é meu. Eu vou honrar a você, meu pai. Eu vou honrar a você, minha mãe, sendo feliz, sendo próspera, sendo amada. E agora, pai, e agora, mãe, eu liberto vocês. E eu me liberto também. Com você eu deixo o que é seu. E comigo eu levo o que é meu. E vamos aproximando agora seu adulto da sua criança. Olhando, você adulto, você adulta, vai olhando aí, ó, olhando para essa estava lá carregando sozinho aquela bagagem, aquele peso.
e diga para sua criança, como adulto que você é agora: eu sinto muito se te deixei sozinha, se eu te deixei sozinho com tudo isso por tanto tempo. Mas agora, minha criança, eu vejo você e eu cuido de você. E quando o seu adulto vai dizendo isso para sua criança, vai percebendo aí no seu corpo, no seu coração, como é que você vai se sentindo. Perceba se aquele peso foi diminuindo. Perceba se você se sente mais leve. Perceba se você se sente mais em paz. E aconchega a tua criança no teu peito, no teu colo. Dá muito carinho para sua criança, essa criança. E se você ainda está se sentindo pesado, pesada, se ainda não ficou leve, se ainda dói, vamos continuar cuidando da sua criança. Para você que está naquele abraço gostoso com a tua criança, que já está se sentindo melhor, pode dizer também essas palavras para sua criança. Olha para tua criança aí, abraçada a você. E diga para ela, diga para ele: nós crescemos agora. Eu sou adulto. Eu sou grande. Eu sou forte. Eu dou conta de tudo aquilo que é difícil. Pode deixar comigo agora. Eu te libero para que você seja só a criança. E eu cuido de você também. E aí toda aquela dor que você estava sentindo, todo o peso, toda aquela bagagem de padrões que você vinha repetindo por amor ao pai, à mãe, tudo aquilo que a sua criança vinha trazendo. Olha agora para essa dor. Olha para aquilo que não está funcionando aí na sua vida. E que está aqui, ó, representado aqui. E eu peço a cada um de vocês que olhe para essa dor. E que assuma responsabilidade por essa dor. Com a força do seu adulto. Com a força da vida que passou por toda a sua ancestralidade, que chegou até você. Você tem força, você dá conta de lidar com essa dor. E se por acaso você estiver olhando para essa dor e você estiver aí pensando: eu ainda não dou conta, é grande ainda para mim, você assume então o compromisso com você, de cuidar de você e de aprender a lidar com essa dor como adulto, porque você já liberou a sua criança. Então você assume o compromisso com você, de buscando a sua força, para que você assuma com responsabilidade a sua dor. E os seus pais seguem atrás de você, dando força, abençoando o teu caminho para a vida, para que a gente finalize esse nosso exercício em comunhão com a nossa criança, liberando os nossos pais daquele peso, daquele padrão que a gente vinha repetindo, com respeito, com honra, com amor a todo o nosso sistema. Convido vocês para que a gente faça essa oração
Eu liberto os meus pais do sentimento de que já falharam comigo. Eu liberto meus filhos da necessidade de trazerem orgulho para mim. Que eles possam escrever o seu próprio caminho, de acordo com os seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu libero meu parceiro, minha parceira, da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver as suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e reconheço inocentes. Eu me desnudo diante dos seus olhos. Por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada além de ser fiel a mim mesmo e à minha própria existência. Que caminhando com a sabedoria do coração, estou ciente de que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis, que possam perturbar a minha paz, minha felicidade, que são as minhas únicas responsabilidades. Eu renuncio aqui e agora ao papel de salvador, de ser aquele que une ou cumpre as expectativas dos outros. Aprendo através e somente através do amor. Eu abençoo a minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não me entender. Eu entendo a mim mesmo, porque só eu vivi e experimentei a minha história, porque me conheço, sei quem sou, o que sinto, o que faço e por que faço. Eu me respeito e eu me aprovo. Que assim seja. Que linda, forte, né? Todos bem? É linda essa prece, né? Linda, linda. Me conectei muito com o exercício. Esqueci a parte do apresentador aqui, foi. Essa é a intenção, né? Da gente se permitir nesse momento. Muito bacana, acho que todos gostaram do exercício. Depois o pessoal aí escreve aí se curtiram. Deu uma oscilada no sinal, deu uma osciladinha no sinal, mas eu imagino que quando finalizar o vídeo, o próprio Instagram ele dá uma estabilizada no vídeo, né? Muito bom, muito bom. Aline, eu vou pedir para você repetir seu Instagram e aí as suas modalidades de atendimento e as suas considerações finais. Bom, meu Instagram já tá aí marcadinho, é Aline_Kosotinski, esse nome aí é difícil. No link da minha bio tem todas as formações que eu ministro, tem também as formações de parceiros que eu indico e tem também todos os atendimentos aí que eu realizo com esse objetivo, com esse intuito de servir e de levar e de facilitar as terapias sem miticismo, sem, né, como técnicas que são, para que a gente possa viver cada vez melhor. Foi esse o caminho que eu fiz e eu não sou diferente de ninguém. Então, se eu conseguir viver melhor, todo mundo também consegue, porque é um direito a qual todos nós temos, como filhos da criação que somos, né? Tudo é próspero, tudo é abundante da natureza, a nossa vida também pode ser assim e não tem por que não ser. Se a gente começa a quebrar esses pequenos grandes padrões aí que a gente vai se emaranhando, a gente consegue viver melhor. Quero agradecer de coração ao Márcio, ao Multiverso, toda essa porta aberta, a forma como você me recebeu aqui no teu espaço, carinho com a tua condução, com as pessoas que nos acompanharam, só gratidão. E fico aí, gente, estou aí à disposição para servi-los. E me chama mais vezes, que eu adoro falar.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Desde a live que eu participei com você lá do Tarô, achei bem leve, bem divertido, as pessoas se conectam com isso. Esteja certa que eu vou te chamar para a próxima live. A gente ainda tem uma conversa ainda sobre algum trabalho sobre suicídio, né? Depois a Opa, gente vamos sim. conversa aí sobre a prevenção sobre o suicídio, e vamos ver se rola alguma coisa. Mas, Vamos fazer Aline, sim. gratidão, gratidão profunda pela live de hoje, muito gostosa, muito leve. Acredito que o conteúdo que a gente trouxe aqui ajudou quem se conectou com a gente. Gratidão. Então, viu, gente? Eu honro cada um de vocês, a vida que chegou até cada um de vocês. Gratidão de coração. Amei estar aqui. Amém. Até mais, Aline. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Beijo, fiquem com Deus. Esse foi mais um episódio do Fala Terapeuta. O episódio 4. Semana que vem receberemos a professora Sandra. É um sobrenome. Aline, você acabou de sair, né? Gratidão, mas é um sobrenome que é difícil. Richard Bertoni. Ela é professora de yoga e nós falaremos sobre síndrome do pânico. Então, segunda-feira, às 21 horas, o quinto episódio do programa Fala Terapeuta. Se você já tiver uma dúvida, uma questão sobre síndrome do pânico, você já pode mandar no direct que a gente já repassa aí para nossa querida Sandy. Agradecendo todos que participaram da live, principalmente a Aline, que conduziu uma forma muito bacana este momento com a gente. Agradecer todos que se conectaram com esse trabalho. Depois, isso vai para o vídeo do EGTV gravado e depois vai estar na Web TV do Multiverso Holístico, que é através do site www.multiversoholístico.com.br/webtv. Até mais, até a próxima. Muita paz e luz para todo mundo. Tchau, tchau.